parece que voltamos à moda dos famosos petrodólares, né? E aí vemos ali o conflito no Estreito de Hormuz, o Irã, etc., os Emirados Árabes saindo da OPEP, ou mesmo a narrativa de que muitos países que estão saindo da OPEP, na verdade, estão saindo do sistema petrodólar para tentar agora o petro-yuan, né? E na verdade quem acompanha esse canal há mais tempo sabe que não existe petrodólar, né? E talvez você já vai me xingar aqui, né? Principalmente se você é mais novo no canal, mas o que eu quero falar no capítulo de hoje é um pouquinho, novamente, dessa história do famoso petrodólar. Por que ele não existe? Porque na verdade ele é mais complexo do que a gente imagina e não se trata de petrodólar, mas sim de eurodólar, e não tem nada a ver com euros. Mas antes de mais nada, se você quiser entender exatamente como que os dólares funcionam e por que eles não pertencem, né, somente aos Estados Unidos, mas ao mundo inteiro, você pode nos acompanhar aqui no Substack, né, onde eu entro em profundidade, bem além desses vídeos gratuitos que eu faço aqui, e também em formato de artigo, sem propaganda como no YouTube, mas também a gente publica aqui o nosso próprio portfólio, né? Como investir num cenário como esse. Então a gente mostra todas as nossas movimentações, o que nós estamos pensando quando a gente faz a mudança de alocação. Então todos os links estão aqui na descrição abaixo, é totalmente gratuito de você poder começar. Então, antes de mais nada, esse talvez seja um dos conceitos que eu mais mostro nesse canal. E aqui é sempre importante a gente pensar no dólar como esses dois tipos de sistemas. Então você tem o sistema que é o sistema americano, que é visualizado pelo Fed, que é regulamentado, etc., que é o sistema ali do US dollar, mas o Fed dollar, né? Então quando você manda um capital para os Estados Unidos, ele fica visível pelo Fed e existe mais controle, né? Pelo Tesouro, pelo Fed, etc., gastos fiscais, política monetária. Tudo isso cria uma certa visualização. Agora, a partir do momento em que uma empresa americana manda um wire transfer para uma empresa francesa, por exemplo, aí ele já some, né? Na verdade, ele vai para o sistema eurodólar, que é muito mais voltado para o sistema bancário, certo? Então aqui, e para entender, né? Aqui foge da jurisdição completamente do Fed e ele é um sistema simplesmente de informação onde você mal tem essas notas de 100, né, que eu estou demonstrando aqui nesse vídeo, porque é o que a gente chama de ledger money, ou seja, é puramente como se fosse um blockchain, né? Você tem ali todas as transações que são feitas entre os bancos e as redes vão se conectando. Você tem o SWIFT, você tem o CHIPS, você tem o próprio CIPS, que o pessoal fala, né? Onde o Yuan tá crescendo cada vez mais, também usa o SWIFT como mensagem, etc. Então essa rede é extremamente complexa e ela cresce ano após ano e aumentando mais ainda a sua complexidade, porque agora nós temos as stablecoins crescendo cada vez mais nesse aspecto, né? Entranhando essa importância, né, desse sistema que nós temos hoje. Então agora vamos entrar no detalhe de por que não é bem petrodólar, mas é muito mais o sistema eurodólar e uma conveniência bancária, né, do que exatamente um acordo baseado no petróleo com a Arábia Saudita. E um artigo que saiu recentemente aqui na Financial Times, que eu recomendo fortemente que você veja, é muito interessante porque pela primeira vez, assim, numa mídia um pouco maior, a gente está vendo ele falar exatamente desse assunto, né? E a gente se orgulha nesse canal de ser um dos únicos que batem aí nessa tecla, explicando por que esse sistema que é tão desconhecido, né? Esse grande buraco negro para todo mundo, que na verdade influencia praticamente tudo que nós fazemos hoje, né? E as pessoas acham que é somente política, somente o presidente da República em um lugar ou outro lugar que vai fazer com que a sua vida melhore ou piore, né? Então, é claro que é um artigo bem extenso, né? Mas eu quero entrar nas principais partes que ele fala aqui, que ele dá um bom histórico sobre como que começou as coisas, né? Então, assim, é claro que no início você teve, de fato, Bretton Woods, etc., toda aquela hegemonia do dólar, principalmente depois da Segunda Guerra, e houve sim um acordo, né, principalmente ali nos anos 70, que foi feito numa visita, né, de Washington à Arábia Saudita, que criou toda aquela dinâmica que nós já conhecemos, onde você tem a receita do petróleo que você vai colocar, digamos, em dólares, faça a sua receita acontecer em dólares, e você vai poder reciclar os seus dólares na nossa economia, na nossa dívida americana, etc., no mercado de capitais. E os Estados Unidos se consolidaram dessa forma. E aí,
Ele até fala aqui uma das coisas interessantes, né? Ele falou, ó, com a chegada de diplomatas ocidentais, em particular americanos, ao Kuwait e Arábia Saudita no início da década de 70, o termo petrodólar passou a significar um acordo mais amplo. Os sauditas precificariam seu petróleo em dólares e investiriam seus lucros em dólares em títulos de tesouro dos Estados Unidos, que eu acabei de falar. Em troca, os americanos garantiriam segurança e estabilidade. Esse é o acordo. Aliás, deve ter sido o melhor acordo da história dos Estados Unidos em relação que realmente deu o berço ali para poder crescer, né? E aí o dólar americano flutuaria sobre a marinha dos Estados Unidos. Isso aqui é uma tradução do inglês, né? Estou usando a tradução do Chrome. E aí fica aquela grande questão. Esse acordo agora parece estar em perigo. Os Estados Unidos parecem incapazes de vencer, encerrar ou articular o propósito da sua guerra do Irã, etc. E aí a Marinha dos Estados Unidos já não garante o livre fluxo de petróleo do Golfo do México. As negociações sobre o estreito mudam a cada hora, etc. Tal. Então agora, em princípio, você cria a narrativa de que, peraí, se você não tem mais a segurança da Marinha, se você não tem mais aquele pacto, né, o Pax americano, olha, dou paz para todo mundo, né, vamos manter as coisas de pé com a Marinha, vamos sair da jogada, fica cada um por si, America First, o dólar não cai por aí, né, a partir desse momento, aí você vai ver que a resposta é um pouco diferente do que muitos imaginam. Então existem diversas histórias que contamos a nós mesmos sobre o porquê o dólar é tão poderoso. A maioria delas parte do pressuposto da soberania monetária. Se um Estado é poderoso, sua moeda também o é. O economista Robert Mundell escreveu que moedas fortes eram fruto de impérios, com vastos e estáveis mercados internos, etc. A ideia do petrodólar se encaixa nessa narrativa de moeda em império. Os Estados Unidos projetam poder e estabilidade, e aqueles que desfrutam dessa estabilidade consentem com o dólar. Aí vem a parte mais importante. Acreditar nisso, porém, é acreditar que o poder monetário começa com decisões soberanas. Washington D.C. cria sua moeda e então Riad, Kuwait e Doha a aceitam. Mas um dos aspectos mais poderosos do dólar é justamente a forma como o governo federal dos Estados Unidos abdicou do controle sobre ele. Bancos do mundo todo criam seus próprios dólares em seus próprios balanços, ledger money, com a aceitação tácita do Fed e do governo federal dos Estados Unidos, mas fora do alcance regulatório destes. Isso é literalmente a definição do sistema eurodólar. Então, quando você tem essa dinâmica acontecendo, ela começou pelo acordo, ela começou pelo poder bélico, ela começou pela imposição, só que a tecnologia dos bancos privados, principalmente no final dos anos 50 e anos 60, já faziam a transmissão desses eurodólares, os dólares fora dos Estados Unidos, sem a necessidade da transmissibilidade de notas, ou ter que mandar fisicamente, etc., essas notas para todos os lugares. E muitos dizem, né, que esse dólar morreu em 1971, quando não tinha mais nada atrelado ao ouro, mas isso, na verdade, não é verdade, porque o Nixon simplesmente foi o último a apagar a luz, né, e a fechar o salão da festa de uma coisa que já tinha acabado em 1955, né, muito antes do dólar ter acabado, justamente porque ninguém mais precisava transmitir ouro, nem precisava transmitir notas, basta você transmitir IOUs, a dívida de um banco para com outro. Então, os próprios balanços bancários já são o próprio dinheiro e eles são fungíveis. Então, um euro-dólar é igual a um dólar. Uma dívida bancária é a própria moeda, porque dólar é dívida, percebe? Então, o sistema euro-dólar, principalmente com a expansão de crédito bancário, foi o que criou toda essa dinâmica. E é por isso que quando você olha a parte direita ali, desse buraco negro, ele é bem maior. A quantidade de dólares que estão nessa parte ali, o resto do mundo, é bem maior do que a da esquerda. Então você tem muito mais quantidade de dinheiro circulando e ele precisa de duas coisas. Ou você tem comércio exterior que funciona, e cada país funciona melhor ou pior, né? A China que o diga, com a maior balança do mundo hoje. Mas quem não tem como produzir dessa forma precisa emprestar ou pegar emprestado. Então você tem países, uns emprestando aos outros em dólar. O HSBC de Londres empresta para a BNP Paribas, né, de Paris, né, que vai para um banco, né, Raiffeisen da Suíça, UBS, sei lá eu, etc. Então, quando você
vê esse emaranhado, é um devendo para o outro. Então, o resto do mundo foram criados pilares que simplesmente fizeram esse sistema expandir em esteroides. A Arábia Saudita, inclusive nos anos 70, foi um grande pilar dessa expansão, usando o comércio do petróleo para alimentar esse sistema eurodólar, mas que já vinha expandindo em crédito. Então a revolução foi bancária e não pelo petróleo. E é por isso que você não consegue sair desse tipo de teia de aranha quando as dívidas contraídas são sempre maiores do que a sua oferta, né? Afinal de contas, quando você demanda uma dívida de $1 milhão, a dívida é $1 milhão mais X% sobre a dívida. Então você cria uma demanda maior e eu preciso arranjar esses dólares de alguma forma. Ou eu faço comércio com os Estados Unidos, exportando para os Estados Unidos, e agora nós estamos vendo o grande problema na agenda America First, né? Que tá acontecendo o contrário, né? Os Estados Unidos estão exportando petróleo, olha o problema. Né? Ou você cria crédito. E esse crédito pode acontecer de várias formas, mas hoje ele está expandindo, mas principalmente na área financeira, né? A alavancagem também é expandir crédito, mesmo que seja para uma coisa não produtiva. Então você começa a ver o quanto de vários fatores, né? É uma coisa vetorial, são forças em todos os sentidos e contracorrentes que podem influenciar o que acontece na sua vida no próprio Brasil, certo? Então não é bem se é o Lula, se é o Bolsonaro, se é o Trump, se é o Biden, se é o Macron, se não vai mudar tanta coisa assim individualmente, mas o conjunto dessas coisas pode fazer com que o capital entre ou fuja. E é por isso que é tão difícil, é impossível você prever para onde vai o dólar. Agora, essa parte é bem interessante. Ó. E é essa flexibilidade que eu acabei de descrever, né, que fez do dólar um projeto global durante o último meio século. A história do petrodólar inverte completamente a relação de causa e efeito. Os produtores de petróleo precificavam os barris e lucros em dólares na década de 70 porque já existia uma infraestrutura bancária global em dólares, o que hoje chamamos de sistema eurodólar. Olha isso, eu fico até impressionado como finalmente você tem ali a Financial Times falando sobre o assunto, né? Não em Nova York, mas em Londres. É por isso que Londres é tão importante, é por isso que você vê a maior parte das corretoras sendo em Londres. Se você faz Forex, por exemplo, você provavelmente conhece o que acontece na cidade de Londres, né? Que não é bem Londres, isso é uma outra história para outro capítulo talvez. Então, você vê como as coisas são bem mais complexas do que a gente imagina. Ali até fala, a dominância do dólar é difícil de mensurar e seus indicadores mais visíveis não são necessariamente os mais importantes. Então, assim, eu recomendo fortemente que você veja esse artigo, né, que, assim, geralmente eles não falam, né, sobre as coisas mais interessantes, mas foi até um presente aqui de aniversário para mim, mas enfim, bem interessante. Mas o que mais importa nós temos dois sistemas e é importante você enxergar o dólar dessa forma, porque o dólar ele não pertence somente aos Estados Unidos, mas ao mundo inteiro.